Bom dia! Olha aqui, ó, os cabelos. Sábado assim, gente. Vamos falar sobre posicionamento. Vou botar o tema aqui. Posicionamento poderoso na área da saúde, hein, gente? Com o Dr. Rafael Rainer. Estou aqui ouvindo um Jack Johnson. Bom dia! Oi, Tainara! Vamos falar sobre posicionamento de marca aqui, viu? Vamos convidar o Rafa. Chegou. Bom dia! Vou convidar aqui. Rafa! Oi, Thay! E aí? Deixa eu ajustar aqui. Tudo bem bom? Oi? Que bom te ver de novo. Quanto tempo, né? Que a gente só se acompanha perifericamente aí nas correrias, nos corres dos nossos trabalhos, em paralelo, né? Bem É bom. verdade, é verdade. Nossa, nem quem diria, né? A gente se conhece, eu acho que a gente se conheceu o quê? Foi em 2017, 2018. É isso E aí. parece que faz Quatro, tanto. 4 anos passa muito rápido. E quanta transformação, né? Dos dois lados, quanta mudança que a gente está Verdade, aprontando aí. Cada um nos verdade. seus campos de atuação. Muito orgulhoso aí da tua jornada, fico feliz de estar aqui agora e poder compartilhar um pouquinho das minhas ideias, dos meus sentimentos e também da minha trajetória. Ah, é verdade. A Vai um gente tem café tanta aí? coisa. Ah, eu tô com água, ó. Tô com água. Beleza. Já tomei meu café aqui. Eu até queria, né, primeiro agradecer também por tu ter aceitado esse convite. Eu acho que as pessoas que me seguem há mais tempo já devem ter visto que eu já postei uma foto aqui contigo, né, falando sobre ter sido tão importante para a minha entrada no mercado de marketing digital. Acho que foi um divisor de águas, tudo que eu conheci quando eu conheci a RD, principalmente, né, para mim foi uma Ai, abertura de que mundo. show, né? Que Começou pela momento mágico. RD. Foi, porque a gente vem de uma, na verdade, assim, a gente vinha de uma trajetória do marketing muito engessada, né? E daí eu morava numa cidade muito pequena, então lá, marketing digital não era nada, era uma coisa, na verdade, muito estranha, né? Mas, enfim, né? Hoje eu acho que é super importante a gente falar sobre uma coisa que, é lógico, se a gente fosse falar, a gente ia falar de tanta coisa, porque tem tanta coisa que a gente faz, isso a gente tem em comum, que é, assim, ó, milhões de projetos, mas eu acho que, assim, o principal que eu sempre gostei muito do teu jeito de se posicionar e do teu jeito de ser foi de tu ser muito fora da caixa. Quando eu fui na consulta contigo, eu vi que não era um endócrino como os outros que eu tinha conhecido. E aí eu queria que tu aproveitasse tanto esse momento de se apresentar para a galera que está aqui e falar o que tu faz e contasse também sobre isso, como que foi esse teu início de jornada na medicina. Tá bom, então. Bom, eu que agradeço, né, o convite e realmente aqueles anos iniciais lá do RD Summit, eu comecei a estudar marketing digital com o objetivo de tentar levar isso que eu tenho dentro de mim desde sempre. Eu só não sabia dar nome direito, né? Aquilo que me incomodava, né? Porque eu tenho dentro de mim e finalmente eu estou conseguindo me alinhar. Isso me deixa mais leve, me deixa mais feliz e mais em harmonia comigo mesmo. Estou conseguindo alinhar esse Rafael que por muito tempo ele não sabia que ele precisava dedicar muito mais tempo para os processos de aprendizagem e de ensino. Então, eu tinha comigo essa angústia no consultório médico. Claro que a consulta médica ela pode ser, como eu digo para os meus pacientes, um processo de educação em saúde, ou ela pode ser um processo de
de apagar incêndio, onde a gente vira bombeiro e fica, né, jogando mangueira para cima de uma série de complicações que já estão estabelecidas. Então, existem esses dois mundos dentro da medicina. Então, da forma com que a sociedade está configurada, a gente é buscado muito mais para apagar incêndio. Isso é altamente estressante. Então, o processo de educação que eu sempre busquei, ele ficava periférico, porque vamos pegar um exemplo de uma doença bem clássica, diabetes, por exemplo, né? Diabetes é uma doença que necessita muita educação em saúde, porque a pessoa precisa compreender os benefícios das mudanças de hábito de vida, de alimentação, de atividade física, de modulação e controle do estresse. E o grande problema é que a gente é condicionado a acreditar que está tudo naqueles comprimidinhos, né? Que a solução está ali. Então, reverter esse processo que já está quase consolidado na cabeça das pessoas é algo extremamente demandante. Então, voltando para a tua pergunta, como que eu comecei, né? Então, eu me formei já faz um tempinho, já fazem 21 anos, foi em 99 a minha formação em medicina. E eu fiz duas especializações, que é medicina Nossa, interna. tinha um maninho. Momento aleatório, tinha um maninho. Então, 2 anos de medicina interna e 2 anos de endocrinologia. E junto com a especialização em interna e endócrino, eu acabei fazendo uma graduação em filosofia, que depois eu migrei para ciências sociais. Eu acabei não concluindo, porque não por questão de falta de desejo, simplesmente porque tinha uma prova de título para fazer, de especialista, e fazia 5 anos que ninguém passava do meu hospital. Eu fui lá para quebrar essa ou melhor, reiniciar o legado, né? E deu certo, deu tudo certo. E depois disso eu fiz. Aí começou, né? Depois da graduação, logo que você termina a especialização, você já está com 27 anos de idade, quando você termina essa função toda, e você ainda não ganhou nada de dinheiro, nada. Você simplesmente vê os teus amigos engenheiros e, sei lá, advogados já com carrão e vida feita, e você tá lá na residência A trabalhando ilusão 60 da horas ou medicina. mais. Então, assim, não é aquele glamour todo, não. É bastante trabalho que muitas vezes as pessoas veem, até no próprio Instagram, a imagem glamorizada do médico. A profissão é realmente. Você sabe, eu trabalho em mais de uma cidade, eu trabalho em várias cidades, em várias clínicas, para conseguir garantir. Então, a gente consegue garantir uma excelente qualidade de vida, mas graças a realmente atender bastante pessoas em vários locais. É claro que existem algumas especialidades que ainda são, né, elitizadas, cirurgias plásticas e outras áreas cirúrgicas, assim, mas que não é a minha praia, nunca gostei disso, né? Mas realmente, como você falou, sempre fui um médico um pouco diferente. Isso não foi depois da graduação, foi desde sempre, né? Durante a formação, eu fiz introdução à psicologia, história da ciência, eu fiz antropologia de culturas urbanas, fiz formação em teoria do pensamento complexo, curso de inglês, alemão, eu não conseguia parar, sempre fui assim, esse ecletismo, eu sempre brinco. Qual é a tua definição? Ah, sou um polímata, autodidata, eclético. O que que significa isso? Jesus. Oi. Então assim, polímata é aquela pessoa que encerra em si uma série de saberes. Então eu não falo isso com arrogância, eu simplesmente foi acontecendo. Eu não parei de estudar, né? Minha mãe e minha tia que estão aí presentes só podem ser testemunhas disso, acabaram de deixar bom dia e comentários aí, Dona Claís e a Solange. Minha tia, inclusive, que foi responsável por me ensinar a ler aos meus 3 anos e meio de idade, ela que criou uma metodologia própria dela, e graças a ela eu leio desde sempre, muito, muito, muito. Depois eu quero falar do nosso clube do livro também, que é uma coisa que está completamente alinhada a quem eu consegui chegar a ser agora, graças a esse processo de alguns anos atrás de reconexão com a minha essência, né? Que essa era uma grande angústia. Tava eu feliz escolhendo a especialidade que eu quis, né? Que foi endocrinologia e metabologia. Desde o terceiro semestre da faculdade eu me apaixonei pela fisiologia endócrina, aqueles mecanismos e loops todos, hipotálamo, hipófise, glândula, aquelas conversas em nível microscópico com os tecidos, ao mesmo tempo
conversando com o ambiente, conversando com as emoções, né? Hipotálamo é uma grande sede das emoções, então as emoções interferindo nas nossas questões hormonais, isso é indissociável, né? Então, isso me apaixonou desde sempre. Entretanto, o trabalho do dia a dia, de atender, digamos, 12, 16 pessoas por dia, me parecia insuficiente. Parecia que o meu trabalho de educação em saúde ou de levar uma qualidade de vida, uma vida com bem-estar e plenitude para as pessoas, eu não ia atingir a minha missão nessa vida. Quando em 2015 caiu essa ficha, né? Foi um vídeo até do Érico com uma entrevista com Jeff Walker, que é o criador do método Launching Formula, né? Que o Érico trouxe a franquia para o Brasil, a fórmula de lançamento. E aquilo me abriu a perspectiva de que eu poderia, nunca não sabia o que era um lançamento, chegar a mais pessoas, centenas, milhares, quiçá milhões de pessoas algum dia. E eu comecei a estudar. E pouco tempo depois, 2017, na verdade, acho que foi o meu primeiro RD Summit, mas antes disso eu fiz um lançamento de um curso de meditação, bem simplório, bem simples, junto com o lançamento do Meditando, né, que foi um portal de educação em saúde, qualidade de vida, bem-estar e felicidade, do qual você fez parte, isso me deixa muito feliz. É, e, e depois a gente fez um lançamento do 7P, que foi o Programa de Emagrecimento Sustentável em 7 Passos, porque para mim emagrecer não é simplesmente alimentação, atividade física e medicamento, a gente precisa dar atenção para a água e para as demais bebidas, elas têm um impacto muito grande, né, na forma da ingesta calórica. A gente precisa fazer uma avaliação metabólica, uma avaliação da composição corporal, isso é um outro passo importante. A gente precisa de autoavaliação e automonitoramento, a gente precisa também de atividades que modulem o nosso estresse. Eu não gosto de usar o termo controle, porque a gente não quer depletar ou reduzir ou sufocar o nosso estresse. O estresse é positivo, é graças a ele que a gente acorda, graças a ele que a gente inova, graças a ele que a gente se desafia a criar coisas novas. Então a gente não quer anular o estresse. Na dose correta ele nos anima, nos dá gás e energia. O problema é quando ele nos paralisa, né? Quando ele está em excesso e aí acaba levando inclusive a complicações para a saúde, como hipertensão, diabetes, aterosclerose, morte cardiovascular precoce. Então a gente não quer estresse, obesidade em si também. Então, foi assim, eu comecei lá em 2015, 2016, tateando, investindo, perdendo quantidades homéricas de dinheiro nesse processo por falta por empolgação, posso dizer, por ingenuidade, por acreditar que as coisas que são boas as pessoas simplesmente iam perceber e não é assim, né? A gente sabe que existe toda uma jornada do cliente, um estudo dos nossos avatares, das personas, uma forma de comunicação específica. Isso não é fácil, né? A gente estuda, estuda, estuda e ainda, né? Então, você como estrategista digital e como especialista em branding sabe 1000 vezes melhor do que eu, que precisa sim de uma tutoria, é muito melhor ter alguém conosco, né? Um coach, no caso um treinador ou um especialista que está nos ajudando nesse processo. Porque sozinho é realmente muito difícil e você pode ter reveses, como eu mesmo tive, que serviram sim para que eu aprendesse do jeito que não se faz, e da próxima vez a gente faz um pouco melhor, um pouco mais diferente, né? Com um pouco menos de ímpeto às vezes, vai crescendo aos poucos, que é o que eu me dei conta, que é o que eu estou fazendo agora. Eu acho muito legal você falar sobre tudo isso, porque assim, a gente observa também que não basta ter todo o conhecimento, porque olha só a jornada que tu teve, tipo, são mais de 20 anos de formação, são muitos estudos, é uma bagagem enorme, e aí tu entra num conflito, porque eu acho que assim, o que eu mais vi em ti realmente é sobre isso. Quando eu fui no consultório, não era mais uma consulta com qualquer endócrino, digamos assim. A maior parte dos médicos, eles estão ali para realmente assim, bom, sentei aqui hoje, eu preciso, né, passar o meu dia, dar o que precisa dar aqui para as pessoas e é isso. E não é sobre isso. A consulta não era daquela forma. E isso é uma coisa que eu percebo que quando eu digo sobre agregar valor, sobre demonstrar valor, é sobre isso.
E aí não é só sobre a questão, né? Ai, quanto que. Às vezes a pessoa fala, quanto que vale o teu trabalho? Se eu fosse cobrar o que eu acho que vale, se eu colocasse em preço, eu tenho dó, porque eu acho que não ia a pessoa conseguir pagar, porque o valor é enorme. O valor de uma consulta, por exemplo, hoje com o Rafa, não tem preço que pague, porque olha a quantidade de estudo e de. Não é só estudo, mas assim, a quantidade de tempo que tu se dedicou a entender todo esse processo para agora mastigar o mais simples possível para a pessoa conseguir entender e como ela aplicar na vida dela. E eu acho que esse foi um desafio e que eu vi tu passar também no processo que a gente começou a trabalhar junto, porque realmente, se você consegue olhar com esse olhar que tu tá dizendo aqui pra gente, é algo super complexo. Então, a gente sabe que é algo super complexo. Dentro do branding também, tem coisas extremamente complexas que, se eu venho aqui falar para as pessoas, elas se apavoram, elas não vão querer fazer. Assim como qualquer pessoa que é empresária ou que é empreendedora, se ela abrir o jogo de como que precisa ser feito tudo para chegar onde ela chegou, as pessoas saem correndo, porque elas não querem fazer, é muita coisa, né? E aí que eu vejo para as pessoas olharem dessa questão do valor. Olha a quantidade de coisa que o Rafa trouxe, e aí ele chegou para um momento de conflito, de assim, eu não quero mais que a minha consulta seja como as outras. Eu não concordo com o estilo do que as pessoas trabalham, né? E eu me lembro que tu falava uma coisa que eu acho muito legal, que era sobre essa gerar conflito. Tu falava muito das pessoas que faziam, às vezes, mentiras, né? Ou médicos que falavam coisas que não era verdade, e ter lá e tu desmistificava, olha, isso não funciona assim, assado e tal. E eu acho isso muito legal, porque a maior parte das pessoas, às vezes, elas não têm essa coisa de assim, ah, o meu mercado tá normal, eu acho que meu mercado tem que continuar assim. Elas não se posicionam. E tu se posicionou muito claramente. Eu não concordo com esse estilo e eu quero fazer algo diferente. Tu começou a fazer. Tanto que de ti surgiu vários projetos, o Medictando, que foi o que eu fiz parte, era um braço desse teu posicionamento. E eu acho que hoje, eu não sei se tu consegue ver isso, mas eu vejo isso. Tudo, as coisas que tu abriu, que em forma de vários projetos diferentes, eles têm muito a ver com o teu posicionamento de não se conformar com o mercado como ele é. Então, eu não me conformo em continuar aceitando que as pessoas só recebam um medicamento para tratar uma emergência. Eu quero educar as pessoas para que elas saibam que elas têm outro caminho a seguir. E eu acho que isso foi também o que acabou te levando para a Ayurveda, né? Que hoje é o que tu também trabalha muito no consultório, né? Então, mais do que não me conformar com a questão mercadológica, eu sou um idealista e um inconformado com a forma com que a sociedade humana funciona, né? Então, esse processo eu comecei como ativista cultural até 2006, 2007. Eu fiz. Bom, aí esse lado eu vou sobrevoar porque não tem muito interesse, assim, mas assim. Comecei com literatura, publiquei meu primeiro livro em 99, hoje são 9 livros, entre livros individuais e coletivos, né, livros sobre ciência da felicidade, sobre anarquismo, né, que é a minha veia política primordial. Eu escrevi sobre educação, né, livro sobre recursos educacionais abertos e por aí vai. Então, fiz cinema, extensão em cinema digital, curta, média-metragem, tive banda, gravei CD, organizei sarau literário, numa época que isso era permitido presencialmente, e tudo mais. Então, lancei um site literário, que foi Simplicíssimo, depois um site cultural e sociopolítico humanitário, que era o Pensador Selvagem, depois veio Meditando, atualmente cada vez melhor. Essa nossa comunidade, né, de autoconhecimento, crescimento pessoal e transcendência. A gente está no meio de um processo. Hoje vai entrar no ar o vídeo número 240, um vídeo por dia, todos os dias no YouTube. Esse é um desafio maravilhoso. Desafio qualquer empreendedor digital a tentar fazer isso, né? Publicar um vídeo todos os dias com conteúdo, né, sendo produzido com antecedência, criando roteiro e tudo. Então se chama 366 dias de crescimento. Começou dia 1º de julho do ano passado e vai até 1º de julho desse mês. Convido todo mundo a conhecer o youtube.com/, cada vez melhor. Então, assim, dentro dessa insatisfação surgiu em 2008 a Colmeia, que é uma incubadora de 10 soluções altruístas voltadas para o bem comum.
A gente produziu mais de uma centena de projetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu cheguei para Gotemburgo, na Suécia, apresentar a rede no Fórum Mundial do Capital Social. A gente criava oficinas autogestionadas no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Foram 3 vezes que a gente participou. Isso criou aliança com pessoas incríveis e que me deram e me mantém até hoje essa sensação de esperança na espécie humana. Que sem ela eu teria, né? Então as pessoas perguntam, nossa, você já se deprimiu alguma vez? Não tem como. Eu tenho muita esperança porque eu conectei com muitas pessoas que estão fazendo um mundo diferente do que ele aparece para a maior parte das pessoas. Não aparece Nossa, nos telejornais da TV, simplesmente existe um mundo lindo, maravilhoso. Galera da permacultura, do cicloativismo, esse pessoal que produz o próprio alimento, que faz redes de trocas e bancos de sementes crioulas. Então, assim, essa galera que não está preocupada em acumular, em expropriar a natureza, eles são preocupados em viver bem, mas viver bem não significa acumular posses cada vez maiores, significa se relacionar bem com as pessoas, ter tempo de qualidade para si mesmo, o que é saúde em última instância, tanto física quanto mental. Então, ter contato, buscar ser também, tanto quanto possível, uma pessoa desse tipo, né? Eu até 2014 eu conseguia compostar 100% do meu lixo orgânico. Hoje eu tenho uma composteira, um minhocário ali, mas a gente não consegue 100% por questões de logística, né? O minhocário ele não comporta todo tipo de alimento, né? Então, mas as coisas ficam em andamento. Então, saúde não é só uma parcela, uma quantidade de exames bioquímicos, de imagens, ultrassons que não tem nenhum nódulo ou cisto e colesterol dentro do normal. Não, não é isso. É você estar em harmonia com aquilo que você realmente é, né? Então tá alinhado com valores, tá alinhado com o teu propósito de vida. E a Ayurveda, então, né, entrando no tema, ela tem tudo a ver com isso, né? Ela, diferente da nossa medicina ocidental, que ela é bioquímica e biofísica como essência, a Ayurveda ela é bioenergético espiritual. Então, do meu ponto de vista, ela veio complementar com perfeição esse caminho que, na verdade, começou comigo antes. Começou através da meditação e do mindfulness, né? Eu fiz o MBSR e o MBCT, que é o Redução do Estresse baseado em Mindfulness e o Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness. Depois eu fiz uma formação internacional em Mindfulness para crianças, no Centro Brasileiro de Mindfulness, no Rio de Janeiro. Ô, E Rafa, só me já diz uma coisa, desculpa te cortar. Aonde que tu conheceu a Ayurveda? Como que foi? Então, a Ayurveda foi assim. Tava eu já com as minhas formações em Mindfulness. Aí, em 2017, eu instalei um aplicativo chamado Insight Timer, que é o que eu uso até hoje para monitorar as minhas práticas de meditação. Então, eu medito diariamente, sem falha, desde o dia 3 de janeiro de 2018. Então, são 1.150 dias agora já e contando. Eu conto com orgulho, porque a gente sabe a diferença que isso faz. Eu sei a diferença que isso fez na minha vida, né? De novo, os meus familiares e amigos conseguem também falar o que que muda na vida de uma pessoa quando ela começa a praticar diariamente. E aproveitando o tema, fica o convite, amanhã, domingo, todos os domingos às 8 da manhã, lá no YouTube, cada vez melhor, a gente tem meditações guiadas, né? Das 8 às 9 da manhã. Ai, mas 8 da manhã no domingo? Não te preocupa, fica gravado, você pode assistir depois também, tá lá, todos os 25, 26 encontros estão gravados. Instalei o Insight Timer e na localização do aplicativo mostrou um colega médico aqui de Santa Maria que usava o Insight Timer e eu, no outro dia entrei em contato. Entrei em contato, fomos conversar pessoalmente, Dr. Rodrigo De Biasi, triatleta também, e hoje nós temos consultório junto, basicamente. A conexão foi tão grande entre nós, a partir do aplicativo, e no meio das nossas conversas, quando a gente se conheceu, surgiu a Ayurveda. A gente fez junto a formação, né, uma formação de 2 anos, na Escola Brahma Vidyalaya, com o Dr. José Ruguet. E foi assim, foi meio por acaso, assim, conversa vai, conversa vem, pô, mas faz todo sentido, é o caminho que eu tô indo, né? Tava praticando yoga. E basicamente era a resposta para as minhas angústias. Sabe, aqueles pacientes que chegavam no consultório endocrinológico, com queixas vagas muitas vezes, e tá, beleza, a pessoa vinha buscando um ajuste da dose do hormônio da tireoide.
E aquilo isso eu faço com perfeição, assim, é muito fácil para mim, como, né, especialista há tanto tempo, controlar diabetes, controlar. Beleza, aí a pessoa estava com os parâmetros bioquímicos bem controlados em pouco tempo. Só que ela continuava sentindo algum mal-estar, alguma coisa que não, uma falta de energia, um cansaço sem explicação, uma ansiedade que não saía dela. E aí? E aí a Ayurveda trouxe a resposta que eu não estava conseguindo, porque na medicina a gente tem isso. Não é da tua área, ao. Ao psiquiatra, ao psicólogo, ao. E muitas vezes, beleza, você encaminha para os melhores colegas que você pode, mas às vezes a vida é corrida e às vezes simplesmente tomar um medicamento ou uma conversa breve não é o que a pessoa precisa. Existe algo para além do mundo estritamente mental e emocional que a medicina consegue aprender. E é esse mundo dos desequilíbrios de vata, de pita, de kapha. E quando você começa a implementar em si mesmo, e eu que sou pita, kapha pita, mas majoritariamente pita, comecei a ver que é exatamente como esses escritos de, né, esse conhecimento que é ancestralmente passado há mais de 5.000 anos, que inclusive agora, neste momento, estou falando contigo, está acontecendo o primeiro congresso online internacional de Ayurveda. Está sendo gravado, não vou perder, né? Que Começou massa. quarta-feira, vai até amanhã. Então, um conteúdo fantástico, a gente está tendo com professores indianos também, muitos deles. E aí, em função até desse congresso, do insight que eu tive durante o congresso, eu te antecipei que vai ter uma grande novidade, né, relacionada a Ayurveda e tecnologia. Mas eu não posso falar. Mas basicamente, Uhum. ainda não posso falar que eu tenho que metabolizar melhor. Mas vai ser uma dádiva, vai ser um presente para, eu acho que para toda a população brasileira que vai ter acesso de uma forma mais simplificada e acessível ao que a Ayurveda é. A Ayurveda ainda ela é muito incipiente, são poucos centros e poucos lugares que você tem acesso. Os valores de consulta são altos. Como assim são altos? São altos porque é bem diferente de uma consulta médica, né? Você envia um formulário, um questionário antes da consulta. Você leva uma hora para preencher todas aquelas perguntas bem detalhadas sobre você, sobre tua história pessoal, tua história familiar, as tuas relações com o teu ambiente, com a tua alimentação, com o clima. Isso você envia para o terapeuta. A consulta ayurvédica ela leva de 1h30 a 2 horas. A preparação da orientação para aquela pessoa ela é individualizada. Eu levo de 6 a 8 horas para fazer esse preparo. Vai reduzir o tempo, né? A minha formação eu terminei em julho do ano passado, então ainda estou na fase de criação de bancos de dados. Depois vai começar a ficar um pouco mais fácil, mas por enquanto é muito demandante. Tanto que eu só consigo atender um paciente por semana. Não, eu não libero mais do que uma vaga por semana, justamente porque eu não tenho mais do que 6 horas por semana, ou 8 no máximo, para dedicar a isso. Em função dos outros projetos, família, você sabe bem, chegou o Davi, aí, né, faz 14 dias. Então, a gente tem Clube do Livro, né? Ó, tá aí hoje, a gente está discutindo esse mês o agilidade emocional, então a gente se encontra. Só isso aqui também, vão mais 6 horas a cada 6, 7 horas a cada 15 dias de preparação do caderno de ativação, que é esse conteúdo. Então, não dá. O tempo é igual para todo E ô, mundo. Rafa, Fala. deixa eu te perguntar um negócio. De todas essas escolhas que tu fez, todos esses cursos e, enfim, todos os projetos, quais foram, que tu considera, assim, os teus investimentos, os piores e os melhores? Assim, se tu pudesse elencar aí, não sei, a quantidade que tu quiseres aí, mas que tu considere assim, olha, isso aqui eu não foi, e o que foi muito bom. Eu tenho uma característica que talvez ela me proteja no sentido físico, espiritual mesmo, ou mental, que é de ir suprimindo, mas não suprimindo no sentido de reprimir, jogar para baixo do tapete e gerar, manter como um problema, mas simplesmente ir digerir e deixar de lado as coisas que não deram certo, né? Então, eu acho que pensando na forma de pensar antifrágil, ou a gente vence ou a gente aprende. Então, aquele investimento ruim, ele na verdade não foi ruim porque eu aprendi com ele. Eu aprendi algo como não deve ser feito, como evitar alguma coisa. Então, eu não vejo nada ruim. Agora, entre os bons investimentos, bom, família, né?
Família é sempre um bom investimento, a paternidade, os filhos é um investimento maravilhoso. Além disso, a graduação em medicina, ela me traz uma porta aberta para a sociedade sem igual. Não sei dizer se existe outra formação de grau superior que te conecta tanto com a sociedade quanto a medicina. As pessoas no teu consultório, imagina depois de 130 mil atendimentos, que é mais ou menos o número de pessoas que eu já atendi, a quantidade de portas e janelas para a vida e para a forma de ver o mundo que eu tive nesse tempo todo. Então e só isso me posiciona. Eu não tenho que ficar criando autoridade. Essa história ela já está presente na minha vida. Não tem que eu posso precisar comunicar isso, porque as pessoas podem não saber. Mas então a medicina foi o meu grande investimento, foi uma excelente escolha. A formação em mindfulness foi maravilhosa também, me fez perceber quão importante a gente é a figura de um instrutor de meditação para acelerar o processo das pessoas. Eu era praticante autodidata, né? Eu fazia por conta própria, mas depois da formação eu consegui ver como eu posso guiar uma pessoa para ter um benefício de uma forma mais rápida. A formação, a pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização da PUC, recomendo fortemente, apesar de um pouco salgada e cara, assim, quem tiver condições e tiver grau superior, vai e faça, porque você tem uma visão. Eu já estudava a ciência da felicidade, já tem um livro de 2014, né? É anterior a essa pós-graduação. Eu tenho um projeto chamado Fim da Busca, que é de pesquisa em ciência da felicidade. Então, essa eu recomendo porque ela faz você ver a vida por uma outra lente, que não é a lente do problema, que não é a lente da dificuldade, é a lente do investir naquilo que já está florescendo e fazer florescer mais ainda, né? Que nos afasta da devastação do mundo e nos aproxima daquilo que é bonito, belo, bom, né? E isso nos nutre, nos faz criar, se conectar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Isso nos alimenta muito e nos mantém sempre motivados, dá vontade de acordar todo dia porque você quer gritar para o mundo, veja só, tem tanta coisa bonita. Ok, eu sei que você não está bem, eu sei que você está na pindaíba, eu sei que o Covid está aí, mas olha só, olha para o céu, olha para o rio, né? Olha para a natureza, olha, sei lá, hoje você tem um teto, eu tenho um teto, nós temos um teto. Provavelmente as pessoas que estão sem teto, elas não estão nos vendo aqui agora, mas seja grato, né? A noção dos conceitos essenciais, dos grandes valores que nos fazem tão bem, aprendi, ou melhor, aperfeiçoei nessa pós-graduação. E eu ainda não sei dizer outros investimentos que eu estou fazendo, não sei se você sabe, eu estou iniciando uma jornada agora. Na verdade, era para ser ano passado, mas a pandemia adiou para esse ano, uma jornada para ser instrutor de yoga. Uma delas é uma formação em yoga integrativa com Joseph LePage, da Montanha Encantada, que é uma formação de 1 ano, e uma outra formação de 2 anos que eu acabei de receber nessa semana que passou, o meu aceite, que é da Sri Sri School of Yoga, que no Brasil é representada pela Arte de Viver, que é uma formação de 500 horas, de 2 anos. Eu vou fazer as duas em simultâneo, vai ser um desafio bem grande, junto com todo o resto, né? E isso, para mim, está totalmente conectado com esse Rafael Endócrino Zen, né? Que é essa marca que eu assumi, que tenta fazer essa união entre o que há de melhor no Ocidente, não abrir mão da ciência, da tecnologia, do conhecimento científico bioquímico, mas também ter essa visão oriental, integrativa, mais holística, mais pegando a pessoa como um todo, né? E como um todo não só um indivíduo, mas um indivíduo realmente conectado com a natureza, com o clima, com o alimento, com as emoções, com tudo que acontece no entorno dela, e dessa forma traduzir da forma tão simples quanto eu puder para as pessoas, né, a forma que eu hoje consigo entender como é a vida, como é o universo e como é tudo mais, como diz no aquele livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que fala sobre isso. Então tá bom. Que máximo! Ah, o Rafa assim, é uma enciclopédia, né? A gente fala, abre e começa a sair muita coisa, muita coisa. Mas então eu vou te perguntar uma coisa. Se tu acha que
E se na tua visão, né, a gente não erra, né? A gente está aprendendo, né, as coisas, talvez como não fazer. Quais seriam as coisas que tu talvez teria feito diferente? Então, eu acho que uma das coisas que eu teria feito diferente, eu acho que eu sempre fui um rapaz muito latino-americano sem dinheiro do banco. Não, eu fui um. Não, nunca faltou nada, tô brincando, assim, minha família me deu e me dá até hoje suporte para tudo, é impressionante. Então, essa benção eu tenho, sou muito grato. Nem sempre expresso completamente essa gratidão, então deixa eu aproveitar esse momento. Mãe, vó, tia, todo mundo aí que está sempre junto, me ajuda imensamente em tudo, né? Tanto com sei lá, com tudo, com carinho, com amor, com tempo, com dinheiro, inclusive quando eu precisei, né? Então acho que o que eu teria feito diferente, que eu falei que eu me dei conta há pouco tempo atrás, hoje eu tô com 44 anos, julho faço 45, mas eu investi muito, muito, muito tempo na profissão médica, tá? Isso não foi errado, isso é ótimo, tá? É ótimo, foi uma formação técnica bem primorosa, não tenho vergonha de dizer. Foram 10 anos muito intensos e, obviamente, os congressos seguindo, atualizando e aperfeiçoando. Mas eu fiz menos de algumas coisas que eu gosto muito, como, por exemplo, ler e escrever. Leio e escrevo muito, mas eu gostaria de fazer ainda mais. Esse processo de ler e traduzir o que essa moça, por exemplo, a Susan David, fala nesse livro, agilidade emocional, abra sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida. Então eu tenho muito disso, eu tenho essa facilidade de ler e traduzir isso para a pessoa. Isso eu queria ter feito mais nesses anos todos. Estou fazendo agora, através desse clube do livro, então isso me preenche pra caramba. E tem algumas coisinhas que eu faria diferente, que é eu teria incluído mais ao longo desses anos música na minha vida. Eu toco guitarra, né? Então, mas faz anos que eu reduzi muito esse ato, esse hábito. Há um tempo atrás, quando eu li o Miracle Morning, né? O Amanhecer Maravilha, não, esse é um nome que eu dei. O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, eu criei para mim um Amanhecer Maravilha. Então, eu criei o meu ritual, que era acordar, né? Me lembro. Uma hora e meia antes da hora normal de acordar e jogar uma água no rosto, escovar os dentes, tomar um copão d'água, fazer um HIIT, um treino intervalado de alta intensidade, tomar banho, já se vestir, sentar e meditar, tocar guitarra, escrever, né? Tudo na sequência, assim, Ai, tudo nessa. Rafa, ai, eu me canso só de ouvir. Não, mas todas são coisas leves, são coisas que era o que eu queria fazer mesmo. Todos os dias eu dizia, tipo assim, não, eu chegava de noite, não, de noite eu vou meditar, de noite eu vou tocar. E de noite, pá, tava super cansado, tinha corrido aquele dia, queria mais comer e descansar e fazer outras coisas, até mesmo me anestesiar assistindo um seriado, alguma coisa. Às vezes a gente precisa também desse cool down, né, desse arrefecimento. E aí foi num desses Amanhecer Maravilha que eu consegui criar o 7P, o Programa de Emagrecimento Sustentável em 7 Passos, porque eu tinha um tempo de altíssima qualidade, com mente ultra focada, depois do exercício, né, que produz BNDF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, né, dos neurônios, que já estimula ali tua capacidade cognitiva, tinha praticado meditação, tinha estimulado o hemisfério direito com a guitarra, então, meu cérebro estava. Eu fazia 800 palavras em questão de 10 minutos. Era impressionante. Isso me fez gerar. E eu sei que hoje eu posso dispor dessa ferramenta de alta produtividade para mim se eu precisar, se eu me apertar em algum projeto, alguma coisa, né? Então, o que eu me arrependo às vezes é isso, assim, de, de não ter dado tempo suficiente para essas coisas que me fazem tão bem. E atividade física, o tempo que eu fiquei fazendo menos também, isso me causou um pouco de sobrepeso, por exemplo, né? Faz parte também, a gente acaba se preocupando tanto com o outro e acaba deixando a gente de lado. Não é o fato de saber como tem que ser feito que você vai necessariamente fazer aquilo que tem que ser feito, né? E, ô Rafa, e teve alguma coisa assim que aconteceu na tua vida que te fez ter esse olhar
Que nem a gente conversou lá no começo, sobre toda essa teu inconformismo com o estilo de viver das pessoas e o estilo de ser o mundo, na verdade, né? Teve alguma coisa que aconteceu na tua história que te fez pensar assim? Ou desde que tu nasceu, a tua família também era assim? Como é que foi isso, assim, para tu criar esse posicionamento? Na verdade, não criar, né? Mas ter esse posicionamento perante a vida. Então, eu pensando sobre essa tua pergunta, eu, eu não consegui encontrar um evento, sabe? Um evento índice marcante. Para muitas pessoas tem esse turning point, né? O ponto de virada. Depois que Sim. aconteceu isto, o Rafael começou a ver as coisas desse jeito. Eu acho que para mim foi um processo. Eu tenho um texto, inclusive, acho que é de 2014, lá no blog, chamado Isso, um Processo, que explica mais ou menos isso. E eu tenho um outro texto chamado Eu Tive um Sonho, lá no rainer.org, né, que é o meu portal, meu blog, que fala sobre isso também, sobre essa ideia de, de um... Foi um belo momento, mas eu não consigo saber qual. Não foi um evento índice, foi um conjunto de acontecimentos que foram se sedimentando e que um belo dia se transformaram nessa percepção de que, bom, Rafael, tem que ser através do coletivo, você tem que se reunir com outras pessoas, reunir o saber dessas pessoas, integrar esses saberes e levar isso. Você sozinho não vai ter força suficiente, você não vai ter recursos suficientes. E, e agora que eu citei esse livro e estou falando sobre um processo que acontece gradualmente, as pessoas em geral elas esperam que uma revolução vá acontecer na vida delas e a partir daquele momento tudo vai ser diferente. E o grande problema não está em querer que isso aconteça, está em esperar que isso aconteça. Ah, algum dia algo vai acontecer e as pessoas não criam as condições, não criam pequenos hábitos que vão levar as pessoas a essa transformação. Então Nossa, isso me lembra uma citação que talvez é a citação que eu mais amo de todas. Eu amo várias, assim, obviamente. Até acho que um dia eu vou fazer um livro de citações que eu tenho milhares compiladas que eu fui armazenando ao longo da vida. Ali na minha biblioteca eu tenho um mural com várias delas que são inspiradoras. Eu entro lá, elas estão lá para me lembrar de quem eu sou e do que eu acredito, né? Elas são visualmente ali presas na parede, que é uma citação do Howard Zinn, que eu vou pedir licença para você para ler, tá? Pode ser? pode. Howard Zinn é um anarquista norte-americano, professor, falecido agora, e ele diz assim sobre mudança e revolução, né? Ele diz assim: a mudança revolucionária não vem como um momento cataclísmico, mas como uma sucessão sem fim de surpresas, movendo-se em zigue-zague em direção a uma sociedade mais decente. Nós não temos que nos engajar em grandes, heróicas ações para participar do processo de mudança. Pequenos atos, quando multiplicados por milhões de pessoas, podem transformar o mundo. Mesmo se nós não vencermos, existe diversão e preenchimento no fato de estarmos envolvidos com outras pessoas boas em algo que vale a pena. Nós precisamos de esperança. Um otimista não é necessariamente um indiferente, um cantarolador levemente sentimental no meio da escuridão do nosso tempo. Pois ter esperança em tempos ruins não é apenas romantismo bobo. É basear-se no fato de que a história humana é uma história de crueldade, mas também de compaixão, sacrifício, coragem e bondade. O que escolhemos enfatizar nessa complexa história é que irá determinar nossas vidas. Se virmos apenas o pior, ele destrói nossa capacidade de fazer algo. Se lembrarmos daqueles tempos e lugares, e existem tantos, em que as pessoas se comportaram de forma magnífica, isso nos dá energia para agir e ao menos a possibilidade de mandar esse topo giratório do mundo em uma direção diferente. E se nós agirmos, mesmo de uma forma pequena, nós não precisaremos esperar por um grande e utópico futuro. O futuro é uma sucessão infinita de presentes. E viver agora, da forma que acreditamos que os seres humanos devem agir, em oposição a tudo que existe de ruim ao nosso redor, já é por si
uma vitória maravilhosa. Howard Zinn, num texto chamado O Otimismo da Incerteza. Aí agora quem tá ouvindo a gente, independente de estar no gravado aqui, imagina como que foi quando eu te conheci e eu entrei nesse universo digital com essa percepção. Porque eu acho que a gente se conectou muito pelo esse estilo de ser. E isso tudo que tu falou sobre fazer tudo, na verdade, né, ter essa consequência de estar em movimento, é aquilo que eu falo aqui no meu perfil também. Ontem eu fiz uma live também falando sobre isso, o quanto muitas vezes a pessoa ela tá no, eu costumo dizer a questão da luz e sombra, né? Todo mundo tem luz e sombra, né? Eu também tenho as minhas sombras, mas se eu me apego a elas e eu não faço mais nada, eu não entro em movimento, parece que assim, tu morre estando vivo, né? É uma parada muito louca, assim, tu morre viva. Então, essa coisa de, às vezes, a pessoa olhar para o palco, olhar para onde o Rafa tá hoje, né? Tudo que ele aprendeu, tudo que ele aplica, ou às vezes a pessoa olha para mim também e diz: Nossa, tá, eu quero também ter a vida que tu tem, eu quero estar onde tu tá. Eu também digo, e eu gosto de fazer essa pergunta justamente para reafirmar: não é um acontecimento que salva toda a vida, né? Eu conheci o Rafa e por ele eu conheci o marketing digital, e graças ao marketing digital eu conheci outra coisa, né? E graças ao ter vindo no RD eu conheci outra pessoa. Hoje eu moro num lugar que eu só moro aqui porque foi uma pessoa que eu conheci no RD, sabe? Que me fez a conexão de estar aqui. Então, se eu não me coloco em movimento, né? Se eu não fosse atrás de ti, eu lembro que na época eu te chamei no direct, eu falei, Rafa, eu não sei fazer nada, mas eu quero aprender, eu estava disposta a fazer as coisas. Se a gente não se coloca em movimento na vida, não tem resultado nenhum que acontece, né? E acontece isso da pessoa, às vezes, ou ela morrer por ela simplesmente parar e se apegar àquela sombra e não querer experimentar, não querer fazer, porque mesmo que tu erre, como o Rafa falou, mesmo que tu aprenda a como não, na verdade, né, tu aprende a como não fazer. Como que eu posso fazer uma rota diferente? Já entendi que esse caminho aqui talvez não sirva para mim. Eu fiz muito disso depois que a gente se conheceu também, de ouvir muitas pessoas que eram grandes no mercado e falavam: "Ah, você tem que fazer isso". Beleza? Então tá. Abaixava a cabeça, eu ia lá e fazia. E aí dava errado. E aí eu via que, para mim, no meu estilo de ser, não se encaixava. Então eu poderia ir moldando as coisas conforme o meu estilo, só que eu tive que bater muita cabeça também. O Rafa também na jornada bateu muita cabeça também para chegar nesse ponto e conseguir passar a mensagem dele de como ele passa hoje, né? E se tu pudesse, eu acho que tu até já falou isso, sobre tudo isso que tu passou, eu acho que tudo isso engloba aquilo que tu falou sobre conseguir pegar todos esses conhecimentos e deixar de uma forma simples para as pessoas, né? Eu acho que isso é muito sobre a tua marca, né? Não é só sobre. É lógico, né? A gente fala para ser fácil para as pessoas entenderem que ele é o endócrino zen, mas esse endócrino zen envolve tantas coisas, que aí é onde a gente precisa realmente mastigar e conseguir comunicar para a pessoa. E aí, quando tu fala sobre isso de estar presente, né? Eu acho que esse que é o importante. Qual é a pessoa que eu quero estar presente nesse projeto? Qual é a pessoa que eu quero que esteja presente naquele outro? Às vezes a pessoa ela não tem essa empatia, digamos, com a questão da meditação. Ela não quer. Ah, mas ela quer outra coisa, ela quer a parte lá da permacultura, enfim. Então, eu vou colocar ela para esse projeto. Então, eu acho legal que tu consegue ter esses braços para pessoas diferentes. Então, a pessoa que se interessa por um projeto, ela pode entrar numa coisa. A pessoa que se interessa por outra, ela pode entrar em outra. E sempre tudo isso voltando sempre para cada vez melhor. Para a pessoa, ela ser esse cada vez melhor e mudar o mundo, né? E aí eu quero te perguntar, pode falar. Então, você percebe que a minha própria jornada ela é um processo de amadurecimento, como é de todos nós, mas assim, o que que eu quero dizer com isso? Comecei com uma coisa bem individual, egóica, cultural, focada nas minhas artes, nas minhas produções, os meus livros, a minha banda, a minha música, né? As coisas que estavam focadas no Rafael, a arte, a minha arte, vendendo miçanga, né? E depois essa preocupação passou a ser social, né? Passou a ser a Colmeia e o Pensador Selvagem, que foi em 2007, assim, 2008, né? Esse surgimento desse boom, o Pensador Selvagem chegou a ter 10 milhões de páginas vistas por mês, foi um titã, assim, né? A gente
teve que contratar servidores dedicados porque chegava 1 da tarde, meio-dia, 1 da tarde, e congelava de tanta gente que acessava ao mesmo tempo. Uma época prévia às grandes WhatsApp, Instagram e Face, etc e tal, né? Os blogs ainda tinham um poder maior. Mas, então, a preocupação social veio com a colmeia, essa coisa do coletivo, de fazer pela sociedade, de produzir regeneração para o planeta em vez de tirar, né? E garantir que a tomada de consciência das pessoas em relação às questões ecológicas, ter uma governança mais solidária e equânime, justiça social, comércio justo, todo esse mundo, né? Que foi essa fase, que essa fase não saiu de mim. Às vezes as pessoas não veem tanto isso, mas simplesmente porque eu não consigo, com os recursos que eu tenho, os recursos finitos que eu tenho e não tão extensos assim, eu não consigo tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ela tá, É o como eu ser digo, humano, né? Hã? É o ser humano, né? Não dá. Então, mas assim, está presente, está sendo nutrido lenta e gradativamente, está sendo mantido vivo e vai retornar com muito ímpeto, mesmo porque na minha visão, eu não consigo ver o cada vez melhor desconectado da colmeia, né? Só que a colmeia já é a forma de transcendência que eu busco no cada vez melhor. Quando eu falo no cada vez melhor que nós somos uma comunidade, acho que em maio a gente vai ter o lançamento novamente da nova turma da comunidade, que não vai ser turma, porque vai ser aberto de forma permanente, a pessoa vai poder entrar a qualquer momento, né? Então a gente vai ter uma assinatura mensal do cada vez melhor, e a pessoa vai ter acesso a todo esse conteúdo que já está lá, de um ano, né? Que ele foi lançado, a primeira turma, em 7 de maio de 2020, né? No dia de Vesak, aí, dia de nascimento, iluminação e morte de Buda. Então, em maio, a gente provavelmente vai ter a reabertura do Cada Vez Melhor, mas então, Cada Vez Melhor, o que que é? As pessoas que estão aqui não sabem, né? Ele é uma comunidade online de aprendizagem em autoconhecimento, crescimento pessoal e transcendência. Então as coisas todas precisam iniciar pelo autoconhecimento. Você tem que saber quem você é, para que você está aqui nessa existência e para onde você está indo. Senão você não vai poder reclamar que você está infeliz. Se você não sabe quem você é, qual é a tua essência, qual é o teu propósito, para que você está fazendo o que você está fazendo todos os dias, você está ou não está alinhado com os teus mais altos valores? Se você está no caminho. Se você não está, por que você não está? Você nunca parou para pensar? Você não sabia que tinha que pensar sobre isso? Ninguém nunca te disse? Estou te dizendo agora. Você precisa passar por um processo que pode ser sozinho, você vai por conta, lê, pesquisa, sei lá, ou pode ser guiado por pessoas como nós, lá da comunidade. Então começa por esse processo de autoconhecimento, porque se você está conectado com a tua essência, com os teus mais altos valores, você não vai precisar de motivação extrínseca nenhuma. Você não vai precisar de salário, você não vai precisar de nada, de prêmio. Você simplesmente vai acordar com uma energia, uma vibração fabulosa, porque você está fazendo aquilo que você veio para essa existência para fazer. E tudo isso começa com autoconhecimento. Uma vez que você já tem os parâmetros básicos do autoconhecimento, não vai parar esse processo. Você vai seguir aprimorando, investigando, ok. Mas aí você já está pronto para adentrar no mundo do crescimento pessoal. E aí você vai ter uma série de ferramentas e técnicas de otimização do tempo, de produtividade, e de instalação de hábitos, e de Ó, autorreparo, de autorregulação. isso tudo engloba o cada vez melhor. Esse é o cada vez melhor. Então, Essa no é a comunidade caso, do cada vez melhor. que eu tô fazendo, tô tentando fazer uma linha de raciocínio aqui. No caso, quando tu começou, era muito pontual as coisas. E hoje tu vê que consegue englobar isso tudo em algo que realmente seja para a humanidade. É isso? Isso, exato. Só que é muito extenso. Então, por exemplo, em um ano de conteúdo, eu não consigo transmitir tudo o que é necessário. Então, como eu falei, é uma comunidade de aprendizagem humana, né? Desenvolvimento pessoal continuado. Ah, mas eu vou lá assinar durante um ano. Não! Meu filho, você entrou, você não sai mais. É para pessoas que querem se desenvolver a vida inteira. Por isso tem que ser barato, tem que ser acessível, tem que ser um valor simbólico, menor que um cafezinho por dia, como dizem aí no marketing digital, né? Tem que ser realmente acessível para que as pessoas possam investir o seu tempo, o seu suado dinheirinho em algo que seja positivo, produtivo e, de novo, acessível. Mas então, crescimento pessoal é esse canivete suíço de ferramentas que as pessoas vão utilizar, cada uma com a sua prioridade. Eu preciso organizar melhor o meu tempo.
Então, eu vou primeiro para os módulos de organização e otimização do tempo. Bah, mas eu nem estou alinhado no meu propósito, então deixa eu usar as ferramentas de alinhamento com o propósito. Ah, não, já estou alinhado com o propósito, eu mais ou menos gerencio bem o tempo, mas eu tenho problemas porque eu tenho alguns maus hábitos que eu quero eliminar ou eu quero instalar alguns bons hábitos. Então, eu vou para o módulo de hábitos e vou lá e me aperfeiçoo, Ou uso a seja, tu comunidade. conseguiu construir um negócio que basicamente foi a união de todos os teus estudos numa coisa. Isso, Seria exatamente. Esse foi o meu objetivo. Eu estou construindo, tá? Não vai terminar nunca, de novo, né? Ao mesmo tempo em que esse é um processo, eu estou estudando esse conteúdo novo desse Clube do Livro, assim como foi do anterior e das outras leituras em paralelo, estão sendo todas transferidas para o cada vez melhor, né? Nesse processo que eu falei de aprendizagem, síntese, de tradução de uma forma mais simples. Só que o pulo do gato do cada vez melhor, e acho que isso não tem nenhuma comunidade, nenhuma do Brasil e ouso dizer talvez não tenha no mundo, tá? Então, o que me faz querer no futuro traduzir o cada vez melhor para a língua inglesa, por exemplo, porque eu acho que isso é inovador, é as comunidades geralmente param no crescimento pessoal, certo? Elas param, beleza, se desenvolva, seja o máximo que você puder ser para você ter a máxima performance, ganhar o máximo de dinheiro, ou ser o máximo feliz, ou não sei o quê. Não. Cada vez melhor ele tem embutido nele um processo que é o topping, né? É a cereja do bolo ali, é o chantilly do café, que é a transcendência. E a transcendência, não essa transcendência de guru espiritual, que eu não sou, não sei fazer, não sei guiar as pessoas pela além da vida, não me busquem para isso. É a transcendência em vida, que é o que a Colmeia já faz, e fazia, e sempre fez. Um grupo de 5.000 pessoas que se reuniu em um determinado momento e criou vários projetos para o bem comum, para o bem de toda a humanidade, sem esperar nada em troca. Então a gente entregava o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas madrugadas para fazer projetos pelo bem comum, pela sociedade como um todo. Então a ideia é que a pessoa utilize todo esse poder que ela vai receber com autoconhecimento e com crescimento pessoal para si, para o seu bem-estar, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que ela ama, mas também que ela consiga perceber que a nossa sociedade funcionaria muito melhor se um pequeno percentual que fosse do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos recursos, do nosso amor, do nosso trabalho, da nossa energia, fossem dedicados para o bem comum. E essa é a transcendência. É transcender o ego, transcender o eu e ter uma parte que seja, se você não tiver tempo nesse momento, você está focado em algo genial que você está produzindo, mas que está produzindo muito recurso econômico, então transfere para além de uma lei Rouanet da vida, ou uma lei não sei o quê, sabe, que o Estado passa e você recebe de volta. Não, doa verdadeiramente esse recurso, dinheiro, ou tempo, ou conhecimento, como a gente faz, né? Então, algumas pessoas vão me pagar R$ 47 por mês. Estou chutando o valor, mas esse número me faz muito sentido. 47 dá 11, né? Eu sei que você está estudando numerologia. Então, então, digamos que a pessoa está transferindo para mim esse valor para eu fazer esse serviço para ela de transladar teorias em conhecimento mais fácil de digerir e criar uma comunidade onde eu possa se encontrar com outras pessoas afins. Mas o 366 dias de crescimento está lá, gratuito. Assim como o Impermanentes, todos os domingos eu estou lá das 8 às 9 da manhã. Não cobro nada, nem espero cobrar nada, né? É um serviço que eu estou fazendo. Então, doa uma parte, ou grande parte do que você faz, né? E, obviamente, cobra também. Você precisa viver, a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, escola dos filhos e tudo mais, roupa, vestimenta e tudo mais. E que eu Né? acho que também, né, Rafa, a espiritualidade por si só, ela não resolve a sua vida. Você precisa botar o pé na terra e fazer as coisas que precisam ser feitas. Não é só você meditar e ficar lá, subir o morro e não falar com mais ninguém. É sobre botar o pé no chão, olhar para a pessoa do lado e assim, como eu posso te ajudar, né? O que eu tenho que fazer aqui? E também saber, né? Bom, eu vivo nessa vida, estou na Terra, o que eu preciso fazer? Hoje, é lógico, a gente pode dizer meio que, infelizmente, o que reina é o capitalismo. Mas como que eu posso, de uma certa forma, hackear isso para que faça mais sentido com a minha vida, né? Eu preciso o básico do capitalismo, pagar essa conta aqui, pagar não sei o quê. Ok, mas como eu consigo fazer algo que faça sentido para mim, para que realmente, como tu falou, eu acorde com esse fogo, né, de estou fazendo o meu propósito. E até uma coisa aleatória para te contar, eu acho que eu nunca te contei isso, mas a minha lição de vida é o número 11.
E o número 11 ele fala sobre o número master, sobre inspirar as pessoas, né? Então, é sobre a minha vida inspirar as pessoas a fazerem a vida delas. E o meu propósito é o número 4 que é materializar isso. Então, eu acho que o nosso encontro foi uma coisa muito legal, porque eu consigo visualizar isso nas pessoas. Eu acho que essa questão do propósito de materializar é que eu vejo tudo isso acontecendo e consigo ver como isso consegue ficar de uma forma tangível, sabe? Então, quando tu começa a falar sobre tudo isso, e todo mundo que me fala, sabe? Eu vou atender uma cliente, ela me fala das ideias, dos sonhos, eu começo a costurar isso, sabe? E colocar isso de uma forma que eu consiga ver como ela consegue realizar. Então, uma coisa que eu acho legal tu é que tu realizou muitas coisas, né? Mesmo assim, tu já fez muitos projetos, mas eu consigo ver a tua história, assim como tu fala, e tudo isso que tu estava contando, como uma teia que realmente faz todo sentido para onde tu quer chegar. E eu acho que, assim, pra gente até, deixa eu ver, a gente já passou aqui uma hora, mas pra gente finalizar aqui a nossa live, eu queria que tu pensasse e falasse para as pessoas, acho que isso é uma forma até de legado, assim. Se tu te imaginasse aí com teus 80, 90 anos e olhasse para trás, assim, por tudo que passou, ou até assim, já morri, o que que eu quero deixar para o mundo? O que que seria essa mensagem? Então, na verdade, assim, você falou 80, 90, na verdade, 80, 90 eu vou estar chegando perto da metade da minha vida, né? Pelas minhas estimativas, então eu ainda vou ter mais uns 80, 90 pela frente, mas eu vou fazer de conta que minha vida terminaria por ali só para fazer esse exercício. Ah, pera, Ou agora, eu isso é posso. tema de outra live? Isso é tema de outra live? Como assim? Então, eu não tô sozinho nisso, tá? Tem um cara chamado Dave Asprey. Foi o primeiro livro que a gente leu no Clube do Livro, que ele tem um livro chamado Vire o Jogo. O Dave Asprey é um biohacker, um dos pais do biohacking, que são estratégias para otimizar a si mesmo. Só que a diferença é que ele é multimilionário em dólar, né? Tá, E eu tá. É não. tema Então pra outra live. É tema pra outra live, isso daí. tá bom. Ele tem acesso a células-tronco, intratecais e uma série de outras coisas que podem levar a vida até 150 anos ou mais, mas realmente é tema para outra live, é algo fora da nossa realidade perceptível agora. Mas então, assim, quer seja brincadeira ou quer seja sério, eu chegando ao final da vida, o legado que eu gostaria de deixar é talvez esse, assim, que o mais gostaria de conseguir deixar para as pessoas a mensagem que eu acho que hoje eu vejo como talvez uma das coisas mais importantes. A mensagem de que nós não sabemos o que está para depois desse nosso tempo aqui, né? Então o que a gente tem é isso. A gente pode ter expectativa de reencarnação e tudo mais, tudo bem, beleza, mas é muito precioso o que a gente tem aqui e que vale muito a pena a gente se dedicar a conhecer quem a gente é e fazer da nossa vida a melhor experiência possível. E para isso a gente precisa estar alinhado com a nossa essência, com o nosso propósito e com o que eu chamo de os nossos mais altos valores. Então a gente tem uma ferramenta dentro do Cada Vez Melhor que é para fazer essa pergunta para si mesmo. Na verdade, são 13 perguntas que se faz a si mesmo para que você possa ver o quão alinhado a tua vida, quão alinhada a tua vida está com quem você realmente desejaria e mereceria ser. Então esse é o primeiro processo. Isso eu gostaria de deixar para as pessoas que se elas já estão encontradas, se elas fazem aquilo se elas acordam realizadas já acordam realizadas, não, eu vou buscar algo, estou sempre em busca, em busca. Você lembra, o título do meu livro é O Fim da Busca, né? Porque tem um ditado oriental que diz que a felicidade se encontra no fim da busca. Quando a gente cessa, quando a gente para de buscar, a gente encontra a felicidade. A gente não está sempre inquieto, querendo algo mais e tudo. Ok, isso não quer dizer comodismo, não quer dizer, mas ao mesmo tempo quer dizer não fique esperando algo acontecer para sentir. Sorva cada momento, aproveite carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveite o agora, seja quem você veio, quem você está, não é quem você está destinado a ser, quem você veio a a esta existência, né? É, o teu daimon, né? Que é o teu, digamos assim,
exerça ou se aproxime de exercer toda a tua potencialidade agora. Então começa com a tua investigação, depois instala pequenos passinhos para ir se aproximando disso, seja consistente, né? Seja perseverante, faça disso uma rotina na tua vida, e aí a tua vida vai ser plena, mesmo que ela ainda não esteja completamente como você desenhou, porque você está, que nem o Howard Zinn falando, né? Naqueles pequenos passos, você está no caminho, né? E como diz como é que lá, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao Ai, caminhar. Então, a tua vida é o teu caminho, é o teu dia a dia, é o teu agora e teu agora. Não é o que você vai ser amanhã. Então, viva alinhado com a tua essência. Se eu conseguir deixar essa mensagem passada através das coisas que eu fizer e produzir e ensinar, eu vou estar realizado. que massa, vou saber que a gente tem coisas muito parecidas nisso, né? Porque tu sabe que dia 18, meu aniversário é dia 17 de março e eu vou abrir a minha mentoria em grupo dia 18. E o nome da mentoria é Marca com Essência. Então, o que eu pensei justamente quando eu estava criando, né, o nome da mentoria? Justamente isso, porque a gente precisa. Eu também tenho esse mesmo sentimento de que as pessoas, quando elas estão fora da essência, elas estão se sentindo perdidas. E marca com essência é realmente quando tu encontra sentido. A partir do momento que tu encontra sentido em tudo que tá fazendo e tá alinhado, o resto floresce. Então, todas as pessoas não, né? No meu caso, eu falo para mulheres empreendedoras, né? Então, todas as mulheres empreendedoras que se sentem perdidas é porque elas estão desalinhadas da essência delas. Então, eu ajudo elas a comunicarem aquilo que elas fazem com a essência delas, alinhado com quem elas são. E por isso que eu coloquei o nome de marca com essência. Que massa, né? Saber que a gente está alinhado Que nisso. legal, muito bom. Dia 18 de março agora é o lançamento, então, Dia vai 18 de ser uma março são as comunidade, inscrições. Hã? vai ser uma mentoria, Não, é como uma é que... mentoria. É uma mentoria, vai ser uma mentoria com acompanhamento de 3 meses. Até porque depois vai ser renovável, né? Então, tipo, quem quiser continuar vai poder ficar, que sempre vai ter encontros juntos. Mas a minha ideia foi porque, assim, se eu fizesse uma comunidade, digamos assim, eu acho que hoje, para ter uma comunidade, tu precisa de uma plataforma maior, de uma ancoragem maior. Então, como eu ainda não tenho agência e eu sou estrategista, eu quero dar a mentoria para estar junto também e pegar, principalmente, quais são os padrões que as pessoas têm, que as mulheres têm, sabe? Pegar realmente, tá mais nesse dar a mão, sabe aquele negócio de vou te dar a mão e guiar? Então é muito mais esse tipo, vou te dar a mão e guiar, para talvez, quem sabe, abrir uma comunidade no ano que vem, algo maior que comporte mais mulheres. Mas nesse momento eu quero mais uma mentoria mesmo, sabe? Para pegar na mão e ver os problemas de perto para conseguir ajudar e depois crescer, sabe? É esse Ah, caminho, perfeito. né? De pouquinho em pouquinho. Mas, ai, fiquei tão feliz. Eu também, da Muito mesma feliz forma, eu quero com aproveitar, Taine, e agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora, né? Olha só, 12h40. Então, não sei se algumas já almoçaram com a gente, ou almoçaram mais cedo e chegaram, ou chegaram e vão almoçar daqui a pouco. Eu vou almoçar daqui a pouco. Então, mas foi um momento de muita satisfação te rever, compartilhar um pouco dessas histórias. É sempre bom a gente falar sobre aquilo que pulsa, né? Não é fácil, é tranquilo, assim, a gente não tem que ficar pensando o que vou dizer. As perguntas que você fez foram ótimas, adorei. Adorei, eu consegui sentir que eu consegui expressar um pouco de algumas coisas que estavam até guardadas, que eu nunca tinha expressado em outros lugares também. Então isso sério. me fez bem feliz mesmo. Muito gratidão imensa pelo convite. E eu desejo que o lançamento no dia 18 de março do Marca com Essência seja um estouro, né? E tenho certeza que as tuas primeiras mentoradas nesse teu produto vão estar muito bem assessoradas, muito bem guiadas, porque eu sei teu potencial não, sei da tua capacidade, porque a gente já trabalhou junto e você realmente tem uma produtividade aliada a uma sensibilidade que são mágicas, assim. Então, tenho certeza que vai ser espetacular. Gratidão, gratidão por todo mundo também que esteve aqui acompanhando a gente. Obrigada, Rafa. É que nem eu acho que a nossa reciprocidade aqui ela é muito grande. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter encontrado o marketing digital dessa maneira. Tudo que tu falou aqui sobre como tu vê o mundo, para mim foi essencial ver dessa forma o marketing digital.
porque junto contigo, trabalhando nas reuniões que a gente fazia, tudo que eu aprendi, da forma como eu aprendi, foi muito disruptivo. Então, eu acho que eu trouxe essa disrupção da minha entrada no digital, fazendo parte do Medictando, para o meu trabalho hoje. Isso é muito importante. Então, é muito legal ver, assim, quando tu faz parte de um processo, né? Então, por isso que eu também sou muito honrada, assim, muito feliz por ter encontrado também contigo esse universo. E a pena que eu cheguei agora. Eu quero marcar uma próxima live, porque eu quero falar daquele negócio da longevidade. Vamos chamar aí uma live de inovação, né? Vamos Tem falar de assunto. inovação, porque eu achei muito bom, muito bom. E a gente pode conversar sobre outros assuntos aí. Mas gratidão, Rafa. Bom almoço aí para ti, bom sábado. Aproveitem aí a família, tudo de bom para vocês, muito amor e muito carinho aí, para que a gente consiga, né, fazer mais coisas por esse mundo aí. Gratidão imensa, muito obrigado. Você também, bastante trabalho nas próximas semanas. A gente sabe, né, que a antevéspera assim dos lançamentos ela é insana, é muito, as pessoas não têm noção, quem não trabalha com isso não tem noção do que é, né? Manhãs, tardes, noites e madrugadas assim focado. Então, né, Uhum. descansa também, precisa o sono para tua criatividade, né? E a gente se fala, com certeza. Vai ser um prazer a gente marcar uma outra hora, tá? Fica Então, bem a tchau, todos tchau, também. galera. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Namaskar.